Olá, meus irmãos, graça e paz sejam com todos. Bem-vindos para um tempo com o seu pastor. Esperamos que todos estejam bem, com a graça de Deus, apesar das circunstâncias. E esperamos que todos estejam firmes na fé, na esperança, na certeza de que Deus está no controle da história, no controle da igreja e no controle também da nossa vida e da vida da nossa família. Muito bem, meus irmãos, nós estamos de volta para darmos continuidade à série que estamos ministrando, intitulada Conhecendo as Promessas de Deus. Conhecendo as promessas de Deus, até porque em tempos como esses difíceis, e nos últimos dias serão tempos difíceis mesmo, nós devemos estarmos firmados nas promessas de Deus. Nós vimos na semana passada que Deus nos promete a vida eterna. É uma promessa de Deus para todos quantos creem em Jesus Cristo, é a promessa da vida eterna. E para que possamos ter ou desfrutar desta vida eternal, não é, que é uma promessa de Deus para todos nós precisamos conhecer uma outra promessa que Deus nos faz. E hoje nós estamos aqui então para compartilhar com vocês uma segunda promessa de Deus que nós devemos conhecer. Que promessa é essa? Queridos, uma outra promessa além da eternidade que Deus nos promete. Deus nos promete o perdão de todos os nossos pecados. É uma promessa de Deus, perdoar todos os nossos pecados. E sem dúvida, essa é uma bendita promessa de Deus para cada um de nós. A promessa do perdão. Meus irmãos, eu sei que nem sempre é muito fácil crer que Deus perdoa os nossos pecados. E às vezes temos dificuldade de acreditar nisso, sentir isto em nossos corações. E uma das coisas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer ser feliz, que quer ter paz, é o perdão. O perdão de Deus. Pois o perdão proporciona a cada um de nós paz ao nosso coração e dá um real sentido para a nossa vida. Por mais que alguns tenham dificuldade de crer, aceitar o perdão é uma promessa, é uma realidade de Deus para nós e que traz um benefício emocional, físico, espiritual, existencial, relacional, como nenhum outro. O perdão de Deus. E muitos hoje em nossos dias, meus irmãos, sofrem de depressão e de outros problemas na vida emocionais por não perdoarem ou por não se sentirem perdoados por Deus dos seus pecados. Sofrem e têm tristezas e pesares e angústias profundas por não crerem que podem ser perdoados, ou se já creram em Cristo, já foram perdoados dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, o perdão é uma parte muito central do Evangelho. E às vezes é bom termos uma lembrança destas promessas de Deus e sobretudo dessa promessa do perdão verdadeiramente surpreendente, não é? Que Deus dá a cada um de nós em relação aos nossos pecados. A promessa do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos maiores mistérios na Bíblia é que Jesus Cristo morreu para levar todos os nossos pecados, não só alguns, mas todos os pecados, os do passado, os do presente e do futuro. Isto é tremendo, isto é uma promessa sem igual, uma promessa gloriosa. Portanto, hoje, para sermos bem objetivos, vamos ver agora uma coleção, rapidamente, bem breve, de alguns textos bíblicos que nos revelam o incrível poder de Deus em perdoar. A promessa do perdão. Em primeiro lugar, sim, Deus promete
o perdão. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, 9, o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Palavra do Senhor, promessa do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa extraordinária. Lemos ainda no livro de Salmo, capítulo 130, verso 3 e 4, que diz assim: Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. É verdade. Se Deus fosse alistar tudo o que fazemos de errado, toda a sorte de pecados que praticamos contra Ele e contra os outros, tivesse um registro, nenhum de nós haveríamos de sobreviver. Mas Deus, Ele oferece o perdão. Ele oferece o perdão para que nós o temamos, para que nós o levemos a sério. Tremendo. Lemos ainda no profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, que diz: deixe o perverso o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque Ele é rico em perdoar. Aleluia. Então, que realmente o perverso possa abandonar o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos e voltar-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar pecados. Ele não é pobre não, miserável em perdoar, Ele é riquíssimo em perdão. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus não só promete perdão para todos os nossos pecados, mas é uma promessa na Bíblia também que Deus promete remover para longe de nós os nossos pecados. Para bem longe de nós os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito no livro de Salmos 103, verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Ele afasta de nós os nossos pecados. Promessa. Deus manda para longe de nós os nossos pecados. Uma outra promessa ainda referente ao perdão que Deus nos faz é que Deus promete que os nossos pecados serão enterrados, esquecidos por eles. Enterrado. A Bíblia diz lá em Miqueias, capítulo 7, 19, está escrito: novamente terás compaixão de nós, e acabarás com as nossas maldades, e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. No fundo do mar. Deus leva para bem longe os nossos pecados, e sepulta os nossos pecados, e enterra os nossos pecados, faz submergir os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa extraordinária. Promessa de perdão. Deus ainda não só promete remover para longe, ou sepultar ou enterrar os nossos pecados, mas Deus também promete esquecer os nossos pecados. Que coisa extraordinária. Ele esquece. Confessou, recebeu o perdão, ele vai para longe, enterra e esquece os nossos pecados. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. É isso que também lemos em Miqueias 7,18. O texto diz: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressões do remanescente da tua herança? Que esquece das transgressões, esquece dos pecados. Quem vem te lembrar dos pecados que você cometeu no passado, talvez tenha cometido hoje, talvez cometerá amanhã, é Satanás.
Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, sempre quando vem um peso de acusação na sua mente sobre algum pecado que você cometeu, não é Deus, nem o Espírito Santo de Deus, é Satanás. Ele é acusador. Porque se você orou e confessou, Deus lançou para longe, sepultou e esqueceu do seu pecado e jamais trará à tona o seu pecado outra vez. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. A promessa de Deus esquecer dos nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, creia nisso. Deus não se lembra mais dos nossos pecados que confessamos a Ele. A Bíblia diz, eu por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Hebreus capítulo 9, 26, vou ler de novo. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Essa é a promessa de Deus para nós. Promessa do seu perdão, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Cristo manifestou uma vez por todas, né? Para perdoar os pecados pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, 26. Ele manifestou-se uma vez por todas para perdoar os pecados pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez por todas, ele acabou com os pecados nas nossas vidas e nos prometeu o perdão quando temos consciência deles e os confessamos a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ter medo de perder a tua salvação cada vez que pecares. Se fosse assim, nós perderíamos a nossa salvação todos os dias. Mesmo que as nossas ações sejam puras, frequentemente os nossos pensamentos não são. E mesmo que as nossas ações e pensamentos fossem puros, ainda assim teríamos pecado porque não fazemos coisas corretas que deveríamos fazer. A Bíblia diz, na primeira carta de João, capítulo 1, 1 de João, capítulo 2, verso 1 e 2, meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto e Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós diante do Pai e Ele nos perdoa. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama e perdoa todos os seus pecados. Talvez você diga, mas eu sou muito pecador. Eu fiz muitas coisas erradas na vida. Talvez não haja perdão para mim. Cometi pecados gravíssimos. E eu acho que não há perdão para mim. Talvez os homens não lhe perdoem, a justiça não lhe perdoe, a família não lhe perdoe, os amigos não lhe perdoem, enfim. O mundo não lhe perdoe, mas Deus lhe perdoa. Veja o que Deus diz para você em sua palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18 e 19, nós lemos o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. E se quiseres, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ainda que os seus pecados sejam grandiosos, ainda que os seus pecados sejam abomináveis, sejam terríveis, Deus diz, venham a mim. Vamos conversar sobre isso. Porque na verdade, ainda que os seus pecados sejam assim, eles podem se tornar brancos como a neve, claro como a lã. Bendito seja. Se você quer, é uma espontaneidade, venha para Deus e receba dele o perdão.
O apóstolo João escreveu em sua carta, 1 de João capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue nos purifica de todo pecado. Amém, queridos? Então, meu irmão, minha irmã, essa é uma outra promessa que eu gostaria de compartilhar, que nós devíamos conhecer e compartilhar a outros. É a promessa do perdão de Deus para nós. O perdão é muito importante na Bíblia, não é? Perdão revela o amor de Deus e é a única solução para os nossos problemas existenciais da alma e sentimentos que nós temos. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Não importa quantos pecados você já tenha cometido, não importa nem mesmo o tamanho deles, Deus perdoa tudo. Deus tem poder para perdoar todos os seus pecados. Quando você também perdoa, você imita Jesus, porque Deus e o seu Filho Jesus são ricos em perdoar. Que promessa extraordinária. Tome posse dessa promessa, seja perdoada, sinta-se perdoado, creia no perdão, não dependa dos sentimentos, acredite, Deus ama você, e Ele tem o poder para perdoar você, e Ele morreu na cruz, pelos meus, e pelos teus, e pelos pecados de todos. Oremos. Muito obrigado, Deus, por essa tremenda e extraordinária promessa que o Senhor tem a cada um de nós, a promessa do perdão. O que seria de nós sem o teu perdão? Quanta angústia, quanto pesar, quanta tristeza, quanta depressão, quanto sentimento de inferioridade, enfim, quanta coisa ruim teríamos em nossos corações e nossas mentes se não fosse pelo teu perdão. Obrigado por ele, Senhor. Obrigado porque o Senhor perdoa, obrigado porque o Senhor lança para longe de nós os nossos pecados, obrigado porque o Senhor sepulta nas profundezas do mar os nossos pecados, obrigado porque o Senhor esquece de todos os nossos pecados, e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos purifica de todo pecado. Que estes queridos possam assim se sentir perdoados, receberem agora o teu perdão, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima semana aqui, um tempo com o seu pastor. Deus abençoe e fique em paz.